pessoal, então vou estar inicializando para vocês aqui uma nova matéria que é a estrutura de repetição. Como que funciona a estrutura de repetição? Por exemplo, ele quer que eu faça um programa que receba 10 notas. E aí, às vezes 10 notas é muito para eu ficar escrevendo 10 vezes. Então existe esse programa, essa matéria que chama estrutura de repetição, que ela dá uma facilidade imensa para você, que seria, em vez de você copiar várias vezes a mesma coisa, você copia só uma vez e o próprio programa seu faz essa coisa rodar quantas vezes você quiser. Para o nosso primeiro programa, para entender a matéria, nós vamos estar usando só a biblioteca stdio.h. Aí eu começo sempre com main e dou início. Tá. Lá no Portugal, para quem já estudou Portugal, essa matéria era para. Aquela que nós fazíamos para e de 1 até 10 faça. Aqui ela vai chamar para, só que para em inglês é o for. E aí qual que é o princípio? O princípio é o seguinte: eu vou criar uma variável que eu vou chamar ela do jeito que eu quiser e eu vou dar um valor para ela, por exemplo 5. E aí eu vou fazer ela crescer de uma ordem, de uma tal ordem que eu queira, por exemplo de 1 em 1. Então de 5 ela vai para 6, para 7, para 8. E eu faço eu falo para ela que ela tem que ir de 5 até um número qualquer, por exemplo 10. Ou por exemplo 10. Então ela vai rodar 5 vezes essa variável. Enquanto essa variável estiver rodando, ela vai estar repetindo essa estrutura que ela está aqui dentro, ok? Então, por exemplo, o princípio é esse. Como que é na prática? Eu coloco for, eu abro parênteses e eu coloco minha variável que eu quero, por exemplo, i. Eu falo que ele vai começar de 0, ele vai receber 0, e ele vai até quanto? No meu exemplo eu dei 5, agora eu quero que ele comece de 0. Se ele começa de 0 e eu quero que ele repita 10 vezes, ele vai ir de 0 até 9. Não é de 0 até 10. De 0 até 10 vão dar 11 vezes. De 0 até 9 vão dar 10 vezes. Aí eu tenho que falar que ele vai de 0 até 9. Ou seja, i igual a 0 até i ser igual a 9, né? Só que até ele ser igual a 9 não é a mesma coisa que eu colocar até o i ser menor do que 10. Porque se incluir o 10, se eu não estou incluindo o 10, ele não vai pegar o 10. Então o último número que ele vai pegar aqui é o 9. Então eu posso colocar assim, o i ele recebe 0 e ele vai até o i ser menor do que 10. E aí ele vai crescer em que proporção? O i ele vai receber sempre o i mais 1, ou seja, ele vai crescer numa proporção de 1. Se eu quisesse fosse uma proporção de 2, eu colocava o i recebe i mais 2 ou i mais 3, ok? Mas nesse caso é i mais 1. E aí eu abro minha estrutura de repetição e tudo que eu fizer aqui dentro, o meu programa vai rodar 10 vezes. O que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar a mensagem de Olá Mundo 10 vezes. E aqui, vocês percebem que eu estou usando a variável i. Então, eu preciso de inicializar com ela, né? Eu não coloquei no início, mas eu coloquei agora. Int i. Aí o meu programa está pronto aqui. Eu salvaria ele, né? Mas eu já salvei. E aí eu coloco ele para rodar. E olha o que acontece. Ele mostra a mensagem de Olá Mundo 10 vezes. Se você contar aqui 3, 6, 9, 10 vezes. Porque quem está fazendo ele rodar 10 vezes é o meu i, que ele vem de 0 até 10. Então perceba, vamos supor que agora eu quero colocar na frente de cada mensagem um número 1, 2, 3, 4, até 10. O que eu faço? Quem está fazendo meu programa rodar é o i, e ele vai de 0 até 9. Então se eu colocar aqui na frente um porcentagem i de inteiro, certo? Um porcentagem i de inteiro, e colocar aqui esse porcentagem i vai ser o meu i, ele vai mostrar na mensagem os valores do i. Só que o valor do i ele vai de 0 até 9. Só que eu queria que ele mostrasse de 1 até 10. O que eu faço? Em vez de eu mostrar o i, eu mostro o i mais 1. Porque em vez de ele mostrar o 0, ele vai mostrar o 0 mais 1, que é o 1. Aí depois do 0 vem o 1. Só que ele vai mostrar quem? O 2. Aí ele vai mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que ele não deixa de valer de 0 até 9. Aí vamos colocar o programa para rodar. Compila e roda. Vocês percebem que ele mostra a mensagem direitinho aqui de 1 até 10. Agora só umas observações finais. Quando eu estou falando que o i ele recebe i mais 1, é a mesma coisa que eu escrever só i
mais mais. E comumente nós usamos isso. I mais mais em vez de I recebe I mais 1. Certo? E aqui eu finalizo meu programa. Essa aqui é a base da estrutura for. E a gente vai estar complicando mais nos outros vídeos, complicando a matéria para ficar um pouco mais legal. Valeu, pessoal. Até a próxima.